Graça e paz. Paz do Senhor. Deus abençoe. Bom ver vocês, irmãos. Muito bom ver vocês. Muito bom ver vocês. Nós temos uma irmã. Você quer aproveitar esse momento, olhar para o seu irmão do lado e falar: é bom ver você? Sabe por quê, irmãos? Tem uma irmã bem próximo de nós, que você não conhece, que está com uma sentença. Na quarta-feira agora, ela foi ao médico e o médico disse: a senhora está com câncer nas vistas. Sua visão lateral já perdeu. E agora é questão de dias, a senhora ficará cega. E como todo cristão que é cristão recebe isso, para todo mundo é impacto, mas aquele que é cristão, o impacto não mata. E ele crê que Deus vai fazer alguma coisa, e se não fizer, se não acontecer o milagre, então provavelmente daqui uns dias ela perderá totalmente a sua visão, a sua capacidade de ver aquilo que ela viu por anos. Beleza dos filhos, beleza do esposo, beleza da casa, beleza da vida, as cores. E isso veio sem ninguém esperar e sem ninguém pedir. Por isso que é importante que você use toda a capacidade que Deus tem te dado enquanto você as tem. E essa capacidade de ver, você precisa começar a ver nas pessoas aquilo que Deus vê, qualidade. Você podia falar de novo: cara, que bom te ver. Sabe o que você está afirmando? Ainda bem que eu posso ver. Glória a Deus por isso. Henrique, vem acompanhar o tecladinho. Vocês vão se encaixar. 2 horas de pregação. Abra sua Bíblia conosco. Mas nós estamos orando por essa irmã. Nós queremos que o milagre aconteça. Irmão, crente tem que orar até. Não importa, querido, as coisas que vêm. É claro que muitas vezes somos cometidos por isso, e talvez nós não sabemos o que vai acontecer, mas uma coisa nós sabemos: nós vamos nos unir com ela em oração. E nós vamos ver a vitória. A vitória não é que aconteça, que a visão não termine, mas sabe, irmão, a vitória é saber que mesmo ficando cego, a gente não perde a nossa fé. Um dia eu estava ouvindo um pastor, ele é cego. E aquele dia eu falei: Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo. E aquele dia que eu fui numa igreja, escolhi uma igreja aleatória e fui. Eu observei que aquele homem, ele se movimentava pouco, com cautela, e não parava a visão. Eu falei: esse homem tem alguma coisa? Eu perguntei. E a pessoa falou: o pastor é cego. Eu falei: Deus, é melhor ainda, não está nem me vendo. Usa esse homem para falar comigo. E era um púlpito alto, meu irmão. E Deus tomou aquele homem desceu pela escada daquele púlpito. Eu falei: cara, nem puxaram pela mão. Chegou, meteu a mão na minha careca, meu irmão. Pá! Eis que o Senhor falou comigo. Eu falei: Jeová dos cães, como é que ele achou a minha cabeça aqui? Naquele dia eu entendi que Deus fala, como usou uma mula falar com Balaão, usa quem tem visão e quem não tem visão. Deus quer falar conosco hoje, e eu creio que o seu coração e o meu estão preparados para isso. Então abra o seu livro, o livro santo, a palavra inerrante de Deus, no livro de Neemias, capítulo 3 e 4, e nós vamos sacar daí pérolas para nós hoje. Oh, glória a Deus. Essa linha das crianças, se quiser levar as crianças, pérolas de Deus. Aleluia, aleluia.
Neemias, abra no 3, nós vamos ler 4, 3, alguns versículos. Amém? Glória a Deus. No capítulo que você abriu 3, nós vamos ler Nós vamos ler o versículo 20 do capítulo 2. Só o versículo 20. Bem pertinho do capítulo 13. Aí está bem em cima. É o último versículo. Diz assim, ó. Então lhe respondi. E disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. E nós, os seus servos, nós vamos nos levantar, edificaremos, mas vós não vão ter parte conosco, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Agora abra o capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1. Diz assim: e sucedeu que, ouvindo Sambalate que eles edificavam ou reedificavam o muro, ardeu-se em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus, e falou na presença dos irmãos e do exército de Samaria, e disse: o que fazem esses fracos judeus? Vão permitir que eles façam isso? Sacrificarão, acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão nos monturos os pó das pedras que foram queimadas? Então com ele Tobias o amonita disse: ainda que eles edifiquem esse muro, vindo uma raposa derrubará facilmente este muro. Espírito Santo, fala conosco no nome de Jesus. Amém. Olha que interessante, abaixa um pouquinho o retorno do violão para a gente. Olha que interessante. Deixa eu fazer uma narrativa para a gente entender algumas coisinhas aqui. Essa história que nós estamos narrando aqui, pregando em Neemias, ela vai muito além disso. Nós estamos aqui bem adiantados, mas aqui passa por Esdras, aqui vai mais a fundo. O que está acontecendo aqui? Certo dia, a Bíblia diz que o povo sempre tinha esse problema de idolatria, e uma coisa que Deus, ele já disse que idólatra não vai entrar no céu, e Deus trabalhava simples com essa questão de idolatria, e o povo sempre idolatrava, eles se apostatavam ao seu Deus e iam adorar outros deuses, e uma maneira de Deus trazer esse povo de volta era usando povos inimigos como vara de correção para trazê-los. E aqui nós estamos diante de Jerusalém, nós estamos aqui da tribo de Judá, da linhagem de Davi, uma tribo de adoradores, uma tribo que se permaneceu na linhagem com Cristo. O que está acontecendo em Jerusalém? Eles se desviam e sempre se desviavam por causa das autoridades. A gente joga a culpa no povo, mas o povo, a verdade, eles iam porque os reis se desviavam da presença de Deus e levavam o povo à idolatria. Então Deus vai usar uma vara da correção, e a vara da correção agora chama Nabucodonosor. A vara da correção agora para trazer Israel novamente para o eixo chama-se Caldeus. Um dos maiores exércitos, uma das maiores nações, que viria agora como uma ferramenta de Deus para trazer o povo novamente aos caminhos dele. Deus deu toda a chance, Deus fez tudo o que tinha que fazer, mas o povo
resolveu realmente caminhar nos seus maus caminhos. Nabucodonosor vem e começa então a guerra. Nabucodonosor e os seus exércitos caldeus sitiam, fazem um muro, ninguém entra, ninguém sai, não entra comida em Jerusalém, não entra provisão de alimento, não entra provisão de água. Nós vamos fazer com que as reservas de alimento se escassem. A coisa ficou tão feia dentro de Jerusalém que começaram a comer as cabeças de burros, começaram a comer cocô de pomba, começaram a comer os cachorros que tinham, e o povo se enfraquecia dentro de Jerusalém, até o momento que Nabucodonosor invade Jerusalém e vai acontecer uma atrocidade, vai acontecer algo terrível para o povo de Israel. Um dos maiores templos que foi edificado vem por terra. Nabucodonosor queima Jerusalém, derruba o templo, saqueia todos os utensílios desse templo, destrói os povos, destrói aquela nação. E agora então Jerusalém está caída, Jerusalém está abatida, Jerusalém está a pó. Só que Deus, Ele é um Deus de misericórdia. Deus nunca deixou a sua misericórdia, irmãos. As tragédias acontecem por causa das consequências e atitudes que a gente toma, mas a verdade, Deus nunca deixou de ter misericórdia para com o povo. Agora então, o povo exilado vai ser levado cativo ao exilamento, e agora eles vão passar por 70 anos de escravatura na cidade dos caldeus. Porém, Nabucodonosor tinha uma estratégia muito grande. Nabucodonosor tinha uma estratégia que era assim: todos os povos que são vencidos por nós traremos para a Babilônia aquelas pessoas que são cultas, da linhagem real, governadores, príncipes, gente boa, porque nós vamos incutir neles a nossa ideia e a nossa religião e o nosso idioma. Então o que vai acontecer? Nabucodonosor diz assim: eu quero que você traga para a gente os jovens, eu quero que você traga os governadores, eu quero que você traga gente que tem o QI elevado, traga para cá, porque nós vamos ensinar os caldeus e nós vamos colocar neles a nossa religião. Vai para lá quem? Vai para lá Daniel, seus 3 amigos. E o que está acontecendo? Jeremias está no cenário. Só que Deus fala para Jeremias: Jeremias, tu fica com os pobres em Jerusalém. Vai lá Daniel, depois vai nascer pessoas no exílio, vai nascer pessoas debaixo da escravatura. Lá tinha Esdras, lá tinha Neemias. O que Deus está fazendo? A misericórdia dele. O que ele está fazendo? Eu quero uma chama acesa no meio dos pobres. E Jeremias fica ali com os pobres. E Jeremias era a chama que estava acendendo e mantendo viva a esperança de restauração naquela nação. Só que nos palácios também tinha chama. No palácio tinha Daniel e seus 3 amigos. E Nabucodonosor vai tentar confundi-los e levá-los a uma perversão na sua fé. E ele começa a trocar os nomes. Ele vai colocar nos seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego. Porque Nabucodonosor entendia e cria que se trocar o nome de uma pessoa, trocaria a identidade. E esses homens da linhagem real, quando eles olhavam para trás, tudo estava perdido, a esperança estava perdida. Porque se você era um príncipe, agora você é escravo. Se você era um sucessor, se você tinha alguma coisa nobre na sua vida, agora debaixo da escravidão, como seria? Só que mesmo a escravidão não apagou a misericórdia e a chama de Deus lá. Então havia uma chama lá no meio do reinado do Nabucodonosor na Babilônia, e havia também a chama acesa clamando no meio do povo de Deus. É a misericórdia de Deus. Agora então acontece que eles estão escravos, e a Bíblia diz que duraria um tempo de escravatura, de prisão. Mas chegou o dia que homens começaram a entender: espera um pouco, está acabando esse tempo.
São 70 anos e 70 anos está passando. Eles começaram a clamar a Deus. Os judeus, eles tinham desejo de voltar para casa. Sabe, irmão, a diferença dos judeus, de judeus mesmo com nós, é o seguinte: aqueles judeus amavam Jerusalém, eles amavam o templo, eles amavam aquilo, era a vida deles. E a Bíblia vai nos ajudar e vai dizer assim: olha, eu quero que vocês orem para que haja paz em Israel, e aqueles que fizerem isso prosperará. Aquela linhagem, aquele povo tem algo especial. E nós passamos a ter algo especial porque Jesus Cristo nos salvou. Então hoje mesmo a gente leu que através de Cristo nós também somos linhagem de Abraão. Não somos judeus porque não nascemos lá, mas em Cristo nós somos um povo só. E agora então, Deus vai trabalhar nas autoridades. E não vai trabalhar nas autoridades cristãs, vai trabalhar nas autoridades pagãs. Vai trabalhar nos reis pagãos. E vai despertar os corações deles, para que eles liberem o povo para voltar para Jerusalém. Agora preste atenção, não era um dia, um ano. Ficou ali, naquela Jerusalém, homens por muitos anos, e ali reinava a pobreza. Eu não sei qual país comparar, não sei se é Etiópia, eu nunca estive lá. Mas ficou pobreza, a escória, a escassez, não tinha como levantar aquela cidade. Mas Deus tem um propósito, Deus tem algo para realizar, e Ele vai despertar esses reis, até que um dia, uma sentença dos ímpios é dada. Olha, todo aquele que é de Jerusalém, todo aquele que é os cristãos de lá, todos aqueles que saíram que vieram de lá e são cativos, podem voltar. Então Esdras pega uma enorme quantidade de pessoas e vai agora para restaurar Jerusalém. E Esdras trabalha, e Esdras ajuda o povo, e eles conseguem edificar o templo. Porém, não é somente edificar as pedras do templo, tinha que edificar a adoração, tinha que pôr em ordem a cidade, tinha que pôr em ordem tudo aquilo. E Esdras não foi suficientemente capaz. Ele edificou o templo e não conseguia mais. Até um dia que Neemias vai ser despertado para descer, para dar uma mão na edificação. E aqui que eu quero começar a falar com você. No capítulo 2 e verso final, eles tomaram uma decisão. Depois da estratégia, depois de ver o caos, Neemias já está na cidade, então ele vai tomar uma decisão juntamente com o povo. E a decisão é essa: nós vamos nos levantar e vamos reconstruir esse muro. Só que não era só o muro. Eles estavam dizendo: nós vamos reconstruir esta cidade, nós vamos reconstruir a adoração, nós vamos pôr de pé a nossa cidade, e o nosso Deus vai reinar entre nós. Então agora Neemias está ali. E quando você vai ler o capítulo 3, ele vai pôr a estratégia. A Bíblia diz que ele pegou por família e colocou as famílias em frente às suas casas e disse assim: olha, comece a edificar por família. Então a família Raimundo edificava aqui, a família Takemoto edificava aqui, a família Kunioka edificava aqui, a família Hasegawa edificava aqui, a família Jesus edificava aqui. Então o capítulo 3 começa a citar os nomes daqueles que começaram a edificar o muro. Mas no capítulo 4, e o tema é vencendo os nossos inimigos. Mas no capítulo 4, parece que tudo estava indo bem. Estamos conseguindo. Eles pegavam as pedras, e não era tijolo, era pedras. Para pegar uma pedra, um homem não era suficiente, era 4, 5 homens. E eles carregavam essas pedras e colocavam no lugar. Mas esse trabalho de edificação começou a despertar aqueles que não se agradam em crescimento de ninguém. E a Bíblia diz que quando eles estavam ali no capítulo 4 edificando, trabalhando, vai levantar um inimigo, e a Bíblia diz que esse inimigo se ardeu em ira, e o nome dele é Sambalate.
E de primeira mão a gente acha que Sambalate é judeu. A gente acha que o Sambalate é do povo de Deus. Mas esse cara é amonita. Esse cara é da linhagem de Ló. Esse cara vem do incesto de Ló e as suas filhas. Tobias, quem é Tobias? A gente acha que é o pastor, a gente acha que é o obreiro, a gente acha que é o irmão. Tobias é amonita, que vem da linhagem do incesto de Ló com a sua filha menor. Eram pessoas que tinham algo que faziam com que eles queriam que aquilo se mantesse em pó, porque havia lucros. Sambalate, ele é governador de Samaria. E quando ele ouve que o povo levantou para edificar, para ajeitar, para arrumar, a Bíblia diz que ele se ardeu em ira e veio contra Jerusalém. E aqui eu quero dizer para você que para nós vencermos os nossos inimigos, seja eles qual forem, a primeira coisa que nós precisamos fazer é reconhecer quem são os nossos inimigos. Porque eu não posso lutar contra todos, porque eu nem sei quem são os meus inimigos. Eu tenho que identificar quem vem contra nós. E foi fácil. Sambalá, Tobias, e tem o outro que é Gersem. Então, se identificou rápido, porque eles vieram com uma fúria, eles vieram com ira, e disseram: nós vamos parar essa obra, nós vamos parar essa construção. E eu quero trazer essa história para o dia real, porque nós não temos nada com Jerusalém lá. Nós não temos nada, não estávamos lá e não somos construtores. Mas essa história tem muito a ver conosco. Sempre quando você quer fazer algo para Deus, sempre quando você quer trabalhar direitinho, sempre quando você quer ser um cara da Bíblia, sempre que quando você quer fazer o bem, quando você quer ser um cara justo, um cara sincero, quando você quer amar sua esposa, não quer trair o seu esposo, quando você quer viver um cristianismo puro, sempre levantará inimigos para impedir. Identificando os nossos inimigos, eu quero dizer para vocês, os nossos inimigos não são só espirituais. Nós temos inimigos físicos, que Satanás usa-os como instrumento para tentar parar a reconstrução da obra de Deus na nossa vida. Então é necessário, além de você reconhecer os seus inimigos, você tem que reconhecer as estratégias que esse inimigo vai usar para tentar parar você, para tentar parar o seu casamento, para tentar parar a sua vida espiritual, para tentar parar o seu ministério, para tentar parar com que você ame tanto a Cristo, a ponto de você se entregar totalmente a Ele. E aqui no capítulo 4, nós começamos a identificar as estratégias deste inimigo que vem contra ele. Capítulo 4, verso 2 diz assim: e falou na presença dos seus irmãos e no exército de Samaria: que fazem esses fracos judeus? Sambalá e Tobias, ele vem com o exército, e ele para de frente às construções, e ele para de frente aos muros, e ele para diante daqueles que estão trabalhando, e ele vai começar a usar uma estratégia para parar aquilo que estava sendo feito. E a estratégia é essa: o que esses fracos judeus estão fazendo? E se você observar essas estratégias, muitas vezes elas são bem sucedidas. Sambalate não estava falando mentira, porque os judeus ali não tinham força, os judeus ali não tinham armamentos, os judeus ali naquele momento não tinham as ferramentas necessárias para edificar. E Sambalate identificou isso, e ele vai dizer: o que estão fazendo esses judeus fracos? Sabe, querido, às vezes o nosso inimigo espiritual, ele vai usar alguns inimigos aqui, e muitas vezes eles vêm com verdade,
E muitas vezes eles apontam e falam verdade. Às vezes eles falam: olha, você parece crente, mas não é. A sua atitude diz que você não é crente, mas você diz que é. E às vezes é verdade. Às vezes eu e você, cristão aqui no Japão, passamos por momentos difíceis, que às vezes a gente dá até mau exemplo. Não podemos, não deveríamos, mas acontece. Não pensa que os nossos inimigos só falam mentira. Às vezes eles vêm e falam: olha, você está fraco na fé, você está cansado, você está desanimado. E às vezes é verdade. Quantos aqui não desanimaram na caminhada? Quantos aqui já não passaram por problemas que você olhou e falou: vou parar? Então é importante identificar as estratégias. E uma delas contra nós é isso: você é tão fraco, você não vai conseguir nem cumprir com as suas obrigações da igreja. Você vem, você trabalha 12 horas todo dia, de segunda a sexta, de segunda a sábado, ainda vai se envolver com coisa de Deus? Você não vai ter tempo para a família. É verdade. Não é verdade? Um camarada que trabalha 12 horas todo dia, de segunda a sexta, domingo de manhã está aqui, aí tem um ensaio 1 hora, aí tem um ensaio 3 horas, aí tem um culto 5 horas. Que tempo que sobrou? E os inimigos vêm: você é fraco, você está cansado, você está desanimado, acho que é bom você parar. É importante você identificá-los. A maneira que ele trabalha não mudou. A maneira do diabo não mudou, continua a mesma. Por quê? Como é difícil alguém chegar em você e falar: olha, você é muito fraco, isso não dá. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir manter essa vida de cristã aqui. Você não vai conseguir trabalhar, você não vai conseguir produzir. Você não vai conseguir ser uma cristã autêntica. E às vezes as pessoas têm razão, só que elas não conhecem que nós não conseguimos, nós não podemos, somos fracos, somos débeis, mas o nosso Deus é forte, o nosso Deus é poderoso, e é Ele que nos fará mais que vencedor. Nós não lutamos pela força dos braços, nós não lutamos pela força do intelecto. O Espírito de Deus vem sobre nós, somos selados pelo Espírito Santo. É Ele que nos faz mais que vencedor. Eles não entendem isso, mas você tem que entender que quando o inimigo vier diante de você e falar: olha, você não vai manter uma vida, você diz a ele: talvez eu não, mas Deus vai fazer com que eu mantenha-se em pé. Eles ouvem aquela afronta. Agora pensa comigo: um povo desanimado, um povo com trabalho árduo para fazer, um povo com trabalho árduo para fazer, e vem alguém e ainda diz: você é fraco, você não vai conseguir. Isso é para acabar, irmão. Eu acho que teve gente lá, irmão, que fez assim, até que chegou alguém que tem visão, porque o Neemias está querendo fazer algo impossível. Querido, nós temos algo impossível para fazer na ótica humana. Algo impossível. O que? É trazer essa cidade aos pés do Senhor. É trazer as vidas que você conhece aos pés do Senhor. Os inimigos não vêm contra aqueles que não estão fazendo nada. Os inimigos vêm contra aqueles que estão trabalhando. Mas você tem que identificar a maneira que ele vai trabalhar. E uma dessas é tentar desanimar você. Eu quero dar um conselho. Não um conselho, eu quero dar uma palavra para as pessoas que são novas no Japão. Nós temos pessoas novas aqui. Como tem pessoas aqui que já nem querem mais voltar para o Brasil. Mas aqui mesmo tem pessoas dizendo: puxa, que vontade de voltar para a minha pátria. Eu quero dizer para você: este lugar vai fazer tudo para que você desanime dos objetivos e dos sonhos que te trouxe aqui. E dos propósitos. Vai chegar um momento que vai bater a saudade daquilo que éramos no Brasil. E muitas vezes tem pessoas que dizem: no Brasil eu pregava, no Brasil eu cantava, no Brasil eu evangelizava, no Brasil eu era fera, mas aqui eu não consigo fazer nada.
Eu me levanto hoje na autoridade do nome do Senhor Jesus. É aqui que você vai produzir. É aqui que você vai florescer. É aqui que Deus vai te usar como nunca. Mas os inimigos vão vir e vão falar: olha, você veio para o Japão, aqui é a pegada, aqui é seca, filho. É seca, aqui ó, não dá para brincar não. Os inimigos vão chegar e dizer: aqui é dinheiro, aqui é prata, aqui é dólar, aqui é ienes. Mas você tem que entender que é Deus que está na nossa vida. Nem todos entendiam naquele contexto, mas Neemias entendia. Porque Neemias foi levado para Jerusalém debaixo de uma palavra de Deus. Mas os trabalhadores não. Eu quero dizer para você que você está aqui debaixo de uma palavra de Deus. Rapaz, nós não viemos para o Japão para ser mais um. Nós viemos para o Japão para ser os intercessores dessa pátria. E para levantar aqui um grande povo para Jesus. Mas os inimigos não param. E no capítulo que estamos lendo, no versículo, ele vai usar outra estratégia. E ele vai dizer assim, que eu não sei qual que é a pior. E ele vai falar no versículo que nós estamos lendo. Cadê ele? Está aqui, ó. Ele começa dizendo: olha, vocês são muito fracos para fazer isso. Vocês não vão conseguir. E ele continua: quem que deu a permissão para vocês fazerem isso? Não havia rei em Jerusalém. Samaria governava. Neemias vem de longe. E ele vai fazer uma pergunta: quem deu autoridade para você fazer isso? E isso está sendo dito diante dos trabalhadores. Quem que mandou? Quem que liberou? Vocês não sabem que nós estamos debaixo de um reinado opressor? Estratégia. Quantos de nós já não fomos afrontados assim? Quem te deu autoridade para atuar aqui? Você não sabe que aqui é a terra do budismo? Você não sabe que aqui é a terra dos deuses estrangeiros? Você não sabe que aqui o Deus adorado é o Buda? É o Bukiô. Uma vez eu tinha um carro, uma van, escrita toda em japonês no vidro, e um altifalante em cima, lembra, pastor? E aonde eu ia, eu colocava uma fita baixinha, ia para o mercado, eu ia pregando. Eu ia passear, eu ia pregando. Aonde eu passava, eu ligava. Um dia, eu passei perto de um templo, onde estava havendo um funeral. E eu passei bem baixinho. E lá era uma pregação forte em japonês que dizia assim: céu ou inferno, quem escolhe é você. E aquele dia tinha morrido alguém. E eu passei devagarzinho. Eu nunca vi tanto japonês vestido de terno preto correndo atrás de mim, irmão. Eu até assustei. E dizia no cotobá deles: para com isso, para com isso, para com isso. Quem te deu autoridade para falar isso? Eu fui embora, falei: Passando outro dia, fiquei sabendo que era um funeral. Ninguém gosta de ouvir a verdade. O diabo tem sitiado esse lugar por milhares e milhões de anos. Mas Deus trouxe um povo que não é dessa terra. Deus trouxe um povo para essa Babilônia. E Deus, através desse povo, que é o corpo dele, está estabelecendo o reino dele sobre essa terra. E o poder e a força dos postes ídolos cairão. Mas quem te deu autoridade? É por isso que muitas vezes somos
bombardeado por inimigos que vêm dizendo: você está velho, você vai morrer já. Olha, você não tem autoridade para atuar aqui. Ei, a autoridade que nos traz aqui é a autoridade de Marcos. Vão por todo mundo e pregue o meu evangelho. E ouçam, aqueles que ouvirem, crerem, forem batizados, esses serão salvos. Querido, você tem autoridade de Deus nessa terra. Ouça, os inimigos dessa terra vão tentar calar os seus lábios. Mas o Deus que nos trouxe é o Deus que nos dá autoridade para bradar bem forte o brado da vitória. Quem deu autoridade para você, Neemias, para fazer isso? Quem deu autoridade para o Senhor escrever isso no carro? Quem deu autoridade para o Senhor de falar isso? E a resposta daqui a pouco virá. Mas a resposta nossa tem que ser: o Deus do céu me trouxe nesse lugar. E não trouxe para ser mais um empresário, não trouxe para ser mais um trabalhador nas fábricas. Ele me trouxe para ser o embaixador do reino dele nesse lugar. Eu e você somos João Batista nesse lugar, querido. E estamos dizendo: o reino de Deus está próximo. E daqui a pouco estamos batendo dizendo: o reino de Deus está entre vós. Somos o povo escolhido de Deus, irmão. Mas a afronta veio. O que vocês estão fazendo? Quem que mandou? O que você está falando? Você nem japonês é, rapaz. Ouça. Estou eu sentado no QQ, fora do horário. Fui para o QQ 3h30. O horário de QQ é 3 horas. Estava em Sogaxi, eu fui 3h30. Estou sentado. O cachorro chega perto de mim. Ó. Você vai na igreja? Vou. Onde que é a sua igreja? E eu dei o endereço. Ele falou: lá não tem igreja. Eu falei: tem. Se eu passo o McDonald's, 500 metros à direita, tem igreja. Não tem. Eu falei: tem. Eu estou lá. Não tem. Tem, Satanás. Tem, capeta. O trem vem me atormentar aqui no meu que o quê? Não tem, Carlos, só igreja lá. Eu falei: tem. Aí ele olha para mim e fala: não tem. Aro, não tem. Aro. Aí ele falou para mim assim: igreja não tem. Porque igreja tem que ter cruz. E igreja não pode ser salão que aluga, tem que fazer. Porque eu estudei numa igreja, eu estudei numa escola que era católica. Francisco de Xavier tinha feito. E lá tinha uma cruz. E lá eles tinham feito. O lugar que você tem não é igreja. Eu falei: eu sei que se engana. Aí eu não entendia, não conseguia mais falar. Aí eu já falei em português: você que se engana. A cruz foi, não precisa estar em cima do prédio. É o Cristo que tem que estar na nossa vida. Mas eu fiquei pensando, irmão, o que você só me perguntar se eu vou na igreja? E bater o pé e dizer que aqui não tem igreja. Sabe o que é isso, irmão? São inimigos espirituais que às vezes quer dizer para você: o que você está fazendo, cara? A portinha lá no 2º andar, nem vai gente lá. Nem cruz tem lá, rapaz. Que igreja é essa? Deus manda a resposta hoje. Nós temos mais do que a cruz. A cruz para nós é símbolo da morte, mas nós temos o Cristo vivo dentro de nós. Você é a igreja do Senhor. Independente de onde você esteja, na sua casa, no seu trabalho,
aonde no seu restaurante, aonde você estiver, você nunca deixará de ser a igreja do Senhor nessa terra. Deus manda te dizer que os inimigos podem levantar e dizer: que igreja você é? Mas ouça, você é a igreja de Cristo estabelecida neste país. O que você está fazendo aí, Neemias? Que autoridade você tem, rapaz, para induzir esse povo, para querer que esse povo levante este muro? Estratégia. E eu disse: cachorro, existe uma igreja. Aí ele disse: mas eu não entendo, igreja para mim tem que ter cruz, igreja. Eu falei: quem sabe daqui uns dias a gente põe uma cruz de neon. Mas a nossa crença não está na cruz, está no ato que na cruz foi feito, que alguém morreu para doar a sua própria vida por nós. Mas eles não entendem. E muitas vezes Deus usa eles para dizer: por que você não quer fazer zangueô 4 horas todo dia? Você não quer ganhar dinheiro? E a gente até responde: eu quero, mas eu quero ganhar, trabalhar nas 8 horas e ganhar por 12, por 14 horas. Mas por que você tem que folgar domingo? Por que você não quer trabalhar fim de semana? Eu não entendo isso. Aí eu vou na igreja. Que igreja? É por isso que nós não podemos ir à igreja, nós temos que ser a igreja, amém? Como disse bem o Takemoto, nós somos a igreja está perto das pessoas pregando o evangelho. Esse momento, nós fazemos deste lugar um lugar onde a igreja se reúne para adorar e para exaltar o nome do Senhor. O que você está fazendo aí, Neemias? Você está pensando, cara, que vai reconstruir esse muro com essa galera aí? Olha a outra estratégia no versículo. Nós já estamos aqui concluindo. Olha aqui. No versículo que estamos lendo. Ele vai dizer assim: sacrificarão Olha, esse sacrifício que vocês estão fazendo é em vão. Esse esforço que vocês estão fazendo é em vão, isso aí. Sacrificarão, olha, vocês estão se sacrificando à toa, por algo inútil. Sabe, querido, quando tem pessoas que querem que a ruína continue nas nossas vidas, ouça, mulheres e homens, os mais velhos de Japão vão identificar isso. Quantos casais que vocês já viram se separar aqui? Quantos casamentos se diluíram e quantos amigos ficou com a mulher do amigo? Difícil. Até pastores já caíram nisso. 2 pastores, 2 amigos, 2 famílias amigas. E de repente, houve uma separação. E vamos saber, mas por que a separação? Porque o meu amigo, pastor, pegou a minha esposa e fugiu com ela. Tivemos isso na própria missão Apoio. 3 famílias em menos de um ano detonada por amigos. Então, os nossos inimigos, irmãos, estão de olho naquilo que é nosso. E o diabo muitas vezes quer usar os inimigos físicos para destruir a sua casa. Então, ouça, cuide do seu esposo, cuide da sua esposa. Amigo pode ser do coração, mas eu estou de olho. O meu manancial, nenhum amigo vai beber. A minha esposa é o meu manancial, ninguém vai tocar. Não permita que os amigos, muito chegados, se cheguem de tal maneira que queiram beber do seu manancial, beber das águas que Deus te deu. Proteja aquilo que é seu. Vocês vão se sacrificar à toa. Vocês vão se esforçar por algo à toa, por algo que vocês não vão conseguir concluir.
E a estratégia continua para desanimar aquele povo que já estava sem pouca força. O povo cansado, o povo diante de uma tarefa árdua. E ele continua dizendo assim, o Sambalá, ele continua dizendo assim. E ele vai então usar outra estratégia. Acaba-luão isto que começaste. Você começa uma aula de violão, alguém bem intencionado chega e você vai acabar esse negócio, aí você vai aprender? Ou você vai começar com um pouco de palha? Vocês vão conseguir acabar essa obra? Agora preste atenção, irmão, não era tijolo e cimento, era pedras. A Bíblia diz que as pedras foram queimadas a fogo, era pedra de barro. Então provavelmente quando colocava uma pedra e vinha peso em cima, de baixo estourava. E eles viram isso. Cara, vocês não vão construir isso aí, não vai dar certo. Vocês ponham duas pedras em cima de uma, ela racha, porque ela não tem resistência, foi queimada. Vocês vão acabar com isso aí, vocês vão conseguir. Sabe, irmão, e isso tem muitas vezes feito a gente desanimar de tudo. Seu casamento não vai dar certo, não adianta investir nisso, não adianta investir no ministério. Tem pastor desanimado, eu conheço pastor desanimadíssimo na igreja. Eles estão dizendo assim, eu não aguento mais, eu me dou pela igreja, mas a igreja não faz nada. Sabe o que é isso? É quando a gente começa a dar ouvido aos inimigos. A gente prepara um culto, só vem meia dúzia no sábado. Não vamos fazer culto. Deus disse, seja fiel no pouco, no muito eu te coloco. Sabe, desses inimigos espirituais que usam ferramentas físicas muitas vezes para tentar dissuadir a nossa fé, tirar o nosso foco, tirar a nossa identidade, tirar o nosso desejo de trabalhar na obra do Senhor, de investir as nossas finanças na obra do Senhor, investir a nossa família na obra do Senhor. Vocês não vão conseguir fazer isso. Vem aqui comigo. Se o José fosse o Neemias e nós fôssemos o povo que ali estava, diante de um bate-papo desse, o que você faria, irmão? Você com uma grande tarefa árdua para fazer, e gente desanimando você. E não é gente qualquer não, porque o diabo não vai usar gente qualquer. Aqui o diabo está usando o Sambalate, que era algo de influência na sociedade, para estimular aquele povo. E por fim ele vai então usar as ferramentas e dizer, vocês vão acabar isso aí em só um dia? Sabe o que ele está dizendo? Isso aí vai demorar anos para você fazer, rapaz. Tem um pastor no Japão que ele crê muito que o avivamento vai acontecer, um avivamento muito forte aqui. Um dia nós estávamos numa reunião de pastores, e entre pastores japoneses, e o pastor japonês falou, olha, eu não creio que isso vai acontecer. Aí eu fiquei pensando, cara, um japonês da terra não crê, e um emigrante crê que o avivamento vai acontecer tão forte, que vai haver uma grande salvação. O japonês eles creem, o japonês crê que o Tokai de Shin vai chegar, irmão. Sabe o que é isso, irmão? Nossa, estão esperando com fé num Dixim que vai rachar o Japão no meio e vai afundar. E dizem que está para chegar. Se prepara. E eles creem nisso. Fé. Eu conversei com o japonês esses dias, ele falou, Taifu está em Okinawa. Está na Filipina, mas daqui a pouquinho vai chegar em Okinawa e vai vir aqui em Haiti. Falei, cara, pensa numa fé desgramada dessa. Mas não creio que Deus vai fazer um avivamento aqui. E Deus traz eu e você. E estamos dizendo aqui, tem inimigos que querem fazer com que nós paremos, mas nós temos que, enquanto aqui estivermos, crer que Deus vai continuar operando os seus milagres nessa parte. Vamos conseguir terminar isso? Nós não sabemos quanto tempo vai demorar, mas sabemos que o dia chegará. Amém? E aí ele vai terminar o bate-papo, ele diz assim, vivificarão dos montões as pedras que foram queimadas. Cara, eles estão dizendo assim, o Tobias ele vai desenfrear aqui uma palavra, ele vai dizer assim, ó, verso 3, e estava com ele Tobias, o amonita, e disse, ainda que eles façam esse muro,
vai vir uma raposa e vai derrubar. O Tobias olha aquilo lá e fala assim: cara, não vai dar certo essa construção. Esse muro não vai parar em pé. Eles vão erguer, vai vir uma raposa, vai subir o muro, vai derrubar. Não vai dar certo isso aí. Sanbalat, fica tranquilo, querido. Esses caras fracos, que estão se sacrificando à toa, que não vão construir em um dia isso aí. Eles vão edificar isso aí. Vai vir um bichinho do mato, vai pular, vai derrubar. Esse muro vai por terra de novo. Sabe, mas o que nos leva a perseverar nas coisas impossíveis aos homens é Deus. A nova lei está saindo agora, você não sabe disso. Ano que vem sai uma lei. Toda igreja sem registro proibida de atuar. Toda empreiteira que não tiver 20 milhões para se ajustar com a lei, fechada. Só que eles não sabem que o nosso Deus já está trabalhando. Como dizia minha mãe, quando você vem com a farinha, eu já estou com o pão assado. Quando a gente está pensando na farinha, Deus já falou: fica tranquilo, que eu tenho a válvula de escape para a minha igreja, para o meu povo. Vai vir uma raposa e vai derrubar isso aí. Não se preocupe com essas igrejas estrangeiras que estão acontecendo aí, não. Isso aí vai acabar. Mas eu quero dizer para você: tudo aquilo que Deus construiu, ninguém derruba. E o Tobias disse: não tem problema, deixa eles. Isso aí vai cair daqui a pouco. Isso aí vai por terra daqui a pouco. Isso é fogo de palha. Isso é coisa, é emoção. Mas olha só, verso 4 para nós encerrarmos. Ouve, ó nosso Deus. Eita, crente é bom demais, irmão. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre as suas cabeças, e faz com que sejam um despojo numa terra de cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram defronte dos edificadores. Vai acontecer uma oração e ele começa a orar dizendo assim: ouve, ó Deus, estamos aqui tentando fazer algo, mas estamos sendo desprezados. Senhor, mas eu não quero que o Senhor use misericórdia. Caia sobre eles o opróbrio, caia sobre a cabeça deles, Pai. E eu quero terminar com isso, dizendo para você: pode vir inimigos que for, se Deus estiver conosco, Ele vai nos dar vitória. Ouça, eu já tive momento na nossa vida, e você vai passar por esse momento. Você vai passar por momentos aqui, momentos que te trazem medo. Vai acontecer nesse lugar momentos que vão vir sobre você, momentos de sentir só, de se sentir fraco. Mas ouça, ouve, ó Deus, nós estamos em fraqueza, nós estamos sentindo-nos fracos, mas cai o opróbrio sobre os nossos inimigos. A oração está sendo assim, ó: não afofe os nossos inimigos. E quando nós vamos para frente na leitura, nós vamos entender por que Sanbalat se ardeu em ira e queria parar a construção. Porque ele sabia, como eu e você sabemos, se aquele templo foi edificado, se o muro fosse edificado, aquela cidade começaria a voltar a ser o que era, um lugar de adoração. E se aquele lugar fosse um lugar de adoração, a linhagem sacerdotal tinha que começar a existir. E Sanbalat sabia que ia dar problema para ele.
porque sendo amonita não poderia ser considerado como judeu. E ele era casado com uma filha dos sacerdotes. Ia dar BO, ia dar problema, ia dar coisa ali. E deu. Lá na frente nós vamos ver que a sentença dele veio. Porque o muro foi construído, o templo foi construído, a cidade foi edificada. E Neemias baniu este cara daquele lugar. E eu termino aqui dizendo para você, ninguém vai ter parte com os filhos de Deus se não for filhos de Deus. Ninguém vai ter parte com as coisas que Deus vai derramar sobre nós só porque está no nosso meio. O seu nome tem que estar registrado no livro da vida. Ouve, ó Deus. De repente nessa semana você vai passar por adversidade, por momentos difíceis. Não esqueça dessa oração. Ouve, ó Deus. Vê, ó Deus, esse momento que eu estou atravessando. Deus, Ele se agrada que você ore, porque Ele quer agir na sua vida. Nesses dias, Deus vai levantar muitos homens de Deus. Nesses dias, Deus vai levantar muitas vozes proféticas nessa nação. O budismo vai cair, irmão. E o catolicismo não vai crescer, mas o cristianismo vai crescer sobre esse lugar. Porque nesse lugar, nem o catolicismo consegue desenvolver. Por quê? Porque católico, poucos são praticantes do seu catolicismo. Se não é praticante no Brasil, aqui então, não vai ser. Porque para você achar uma igreja católica vai ser difícil. Porque impera os tempos. Mas Deus está abalando essa terra. Deus está abalando essa nação. E Deus está pondo por terra os inimigos da igreja da sua vida. E hoje Ele quer que você entenda que pode vir inimigo que for, as mãos do Senhor estão sobre você. Ele vai te dar vitória. Eu quero orar com você. Vencendo os nossos inimigos. Eu não sei qual inimigo você está atravessando. Talvez é esse inimigo que foi citado aqui. O inimigo tentando calar as nossas vozes. A gente não consegue levantar de manhã e falar: Senhor, me dá uma oportunidade de pregar hoje. Me dá uma oportunidade de falar do teu amor hoje. Mas esse inimigo está indo por terra hoje. Quem sabe amanhã não só um, não só dois, mas quase todos vão chegar e falar: Senhor, me dá uma oportunidade de pregar o teu evangelho. Me mostra uma vida que vai ser salva hoje. Vamos colocar em pé? Vamos colocar em pé, vamos orar. Pastora, vem fazer oração conosco. Vamos orar hoje. 52